Louvamos Allah Azza wa Jal e que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah, que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro. O assunto de hoje é um assunto que todos nós já escutamos muito, mas ele merece que se repita vez ou outra, ou sempre. Falaremos dele enquanto tivermos vida. Falaremos nele sempre para lembrar a sua importância. Esse assunto é o que mais aproxima a pessoa de Allah Azza wa Jal, o Criador, que deu oportunidade para que todos nós tivéssemos a alegria, a felicidade e o prazer de podermos nos encontrar com Ele todo dia diante dele, fazendo as orações. Vamos falar do segundo pilar do Islã, a Salat. É nela que está a vida. É nela que está a vida das pessoas, na vida mundana e na outra vida. É na Salat que está a salvação, o argumento forte, a luz das pessoas, na vida mundana ou na outra vida. Viver com a Salat requer boas maneiras, requer educação para a Salat. E a verdadeira vida é a vida que está sendo feita nela a Salat. E uma vida sem Salat não tem sentido nenhum. Primeiro falar da importância da Salat. Ela é o segundo pilar do Islã. Ela é o comprovante na prática do Islã da pessoa e da sua fé. Aquele que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, comece a praticar. Como é que você comprova essa sua shahada? Você comprova a sua shahada que você é crente ou que você é muçulmano fazendo a salat. Por isso que ela é o argumento, ela é o comprovante na prática do Islã da pessoa. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: a diferença que há entre nós e eles, quer dizer, os idólatras, os kafir, é a salat. Aquele que deixou a salat é um kafir. No outro hadith, o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: entre um homem de fé e um homem idólatra está a salat. Aquele que desperdiçar a salat está do outro lado, está entre os kafir. Essa salat que Allah Azza wa Jal ordenou não só nós, todos os profetas antes do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, foi dada a ordem a eles para que cumprissem a salat. A salat, além de luz, ela que faz espiar, elimina os pecados, e todos nós somos pecadores. Ela ergue as pessoas em grau, ela aproxima as pessoas de Allah Azza wa Jal. Dito no Alcorão Sagrado: faça a salat nos dois extremos do dia, nos dois extremos, de manhã e à tarde, o dia inteiro, nos dois extremos do dia e à noite, porque certamente a salat faz com que as más obras sejam espiadas, sejam apagadas, porque você fez a salat e Allah, com misericórdia de você, acaba apagando os seus eventuais pecados pela salat que você fez. Num outro hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, as 5 salat entre elas, de uma sexta-feira até a outra, de um Ramadã até o outro, fazem espiar os pecados que existem entre eles se a pessoa não cometer el-kaba'ir, se ela não cometer os grandes pecados. No outro hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, veja a importância da salat e veja a infelicidade de quem não cumpre a salat, o quanto distante ele está de Allah Azza wa Jal, o quanto ele rejeita estar diante de Allah Azza wa Jal, o quanto ele está perdendo. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: imaginem se um rio passasse diante da casa de vocês e vocês se lavassem 5 vezes nesse rio, sobrariam algumas impurezas na pessoa? Disseram que não. O Rasul disse então: assim é a salat. A pessoa se limpa dos pecados 5 vezes ao dia. No outro hadith e vários argumentos, uns amedrontam, os outros incentivam, e quem tem juízo cumpre a ordem de Allah Azza wa Jal, e que tem amor por Allah gosta de se encontrar com Allah Azza wa Jal. Hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam:
A pureza é a metade da fé. Alhamdulillah enche uma balança. Subhanallah, alhamdulillah, enchem tudo que está nos céus e na terra. E o final do hadith? O final do hadith ele diz: e saibam que a salat é luz. E aquele que não conseguiu encontrar a luz nessa vida, certamente não terá luz na outra vida. Ele enxerga com essa luz artificial. Na outra vida não existirá nem luz artificial, nem a luz da lua, nem a luz do sol. Existirão só então somente as luzes das pessoas crentes que fizeram por onde carregar a luz na vida mundana e transportar junto com ela para outra vida. Você tem que imaginar essa luz que você vai precisar no dia terrível do prestações de contas. Essa luz, na vida mundana, ilumina o caminho das pessoas para que elas saibam diferenciar entre o certo e o errado, para que elas saibam diferenciar entre a fé e o kufr, para que elas tomem decisões sensatas. Essa é a luz que emana da salat, que Allah Azza wa Jal faz com que as pessoas se utilizem dela. Essa luz que faz com que as dificuldades iluminadas por Allah, por causa da salat, se tornem fáceis para você. Essa luz que alivia o momento de tormento e dor sua. Allah Azza wa Jal diz que a salat e a paciência são motivos para que as pessoas busquem nelas o prazer e o conforto. Se auxiliem na salat e se auxiliem na paciência. Se auxiliem na salat para praticar a sua religião, para ter uma vida saudável, para aliviar os seus tormentos, para te aliviar no momento de dor e de doença. Se auxilie na salat e na paciência em todas as situações da sua vida, e na prática você vai ver a sua vida se iluminar e todas as coisas ficarem mais claras diante de você. Falamos da salat e falaremos agora das pessoas que fazem a salat e no final de quem não faz a salat. As posições das pessoas que fazem a salat, Ibn al-Qayyim, o grande sábio, disse, são 5 os graus das pessoas. São 5 tipos de pessoas que fazem a salat. O primeiro, e antes disso cada um analisa bem e se coloque em que parte ele está nisso. O primeiro é um injusto consigo mesmo. Uma pessoa injusta, porque ele mesmo vai ser castigado pelo que ele está fazendo, apesar de estar fazendo a salat. O primeiro, então, é o injusto. Aquele que não respeita o wudu, não faz um wudu perfeito, não respeita os horários da salat, não respeita a inclinação, não respeita a prostração, faz a salat rapidamente, como se não tivesse lido nada, como se essa salat fosse um peso, como se ele fosse ser chicoteado se ele não fizesse a salat. Ele levanta para fazer a salat com muita dor e às vezes muita raiva por querer fazer a salat. Ele é capaz de fazer as 4 rak'ah em 2 minutos. Essa pessoa está sendo injusta com ela mesma. O destino dela, ele é castigado, apesar de fazer a salat. A advertência vem do Alcorão Sagrado. Um lugar no inferno, uma advertência com a palavra ai daqueles que fazem a salat distraídos, sem concentração, sem respeito. Saiba que quando você está fazendo a salat, você está diante do Criador. E só isso já seria motivo para um respeito e concentração. Aperfeiçoem a salat, porque a primeira coisa que seremos perguntados no dia do juízo final é sobre ela. Não faça ela rapidamente, como se você estivesse se livrando dela, ou como se você não tivesse nem sentindo o gosto de estar diante de Allah Azza wa Jal. Essa é a primeira, é o injusto. O segundo é aquele que faz um bom wudu, respeita os horários da salat, faz um bom ruku, um bom sujud, e faz uma boa leitura, mas não se esforçou para expulsar os pensamentos ruins, mundanos e os sussurros do shaitan durante a salat. Ele aceitou, parou na salat e aceitou todos os sussurros e todos os pensamentos. Esse será
esse terá que prestar contas. Se Allah quiser, alivia, e se Ele quiser, vai castigá-lo. Porque ele deveria se esforçar durante a salat a se concentrar e expulsar os maus pensamentos. É como se Allah estivesse dizendo para ele: você está distraído do quê? Você está diante de mim, eu te criei, eu te sustento, o bem e o mal está na minha mão. O porquê que você foi com um pensamento tão longe e me deixou diante de você? O terceiro grau, a terceira parte das pessoas é aqueles que fazem um bom wudu. Dissemos que o primeiro é um injusto, e o segundo será castigado, e o segundo terá que prestar contas. O terceiro fez um bom wudu, respeitou todos os horários, fez a salat com concentração, leu que o suficiente, fez um bom sujud, mas durante a salat dele permaneceu se esforçando. A diferença dele para o anterior, o anterior deixou que os pensamentos fossem levá-lo para qualquer lugar. Esse não, a cada pensamento ele está se esforçando para expulsar o pensamento. A cada sussurro ele se esforça para expulsar esse sussurro. Esse será perdoado. Existe alguém além desses? Existe o quarto tipo de pessoas que fazem tudo que o outro fez. Faz um excelente wudu, um sujud e um ruku'. Ele é concentrado no que faz. Mas quando ele vai para a salat, a maior preocupação dele naquele momento é a salat e nenhuma outra coisa. Expulsa todos os pensamentos e só se preocupa com a salat. Naquele momento é somente salat e essa é a minha preocupação. Esse será recompensado. O quinto e último é aquele que faz todas as coisas anteriores. A diferença entre eles é que ele, além de se importar somente naquele momento com a salat, é uma pessoa que se ergueu tanto, como se tivesse retirado o seu coração e desligado desse mundo, colocado o coração diante de Allah Azza wa Jal. No sentido de, eu estou fazendo a salat aqui na terra, mas o meu coração está lá junto ao meu Criador. Eu estou com saudades de Allah Azza wa Jal. Ele faz a salat como se visse Allah Azza wa Jal. Ele não se importa se a salat é 10, 15, 1 hora ou 2 horas. O importante para ele é aquele momento de alegria, de felicidade, que só ele consegue sentir. É esses que quando estão distantes da salat sentem saudade dela e falta dela. Não são igual aos outros que fazem a salat rapidamente para sair, como se fosse um peso nas costas deles. Não pense em nada da vida mundana, nada atrapalha o seu isolamento naquele momento com Allah Azza wa Jal. A esses Ibn al-Qayyim diz, ele tem uma parte daquele que a salat era a coisa mais amada para ele. Quem que é esse aí? É o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A pessoa que a salat era a coisa mais amada para o coração dele era o Rasul. Esse quinto aqui, ele tem uma parte daquilo, não igual, porque ninguém é comparado ao Rasul, mas uma parte igual ao Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E saibam, ele continua dizendo, aquele que o seu olhar e o seu coração está repleto do amor de Allah nessa vida mundana, estará repleto na vida derradeira e serão os próximos de Allah Azza wa Jal. Qual a posição desse quinto aqui? Ele é o próximo de Allah Azza wa Jal. Ele é a pessoa, ou entre as pessoas mais próximos de Allah Azza wa Jal. Falamos daquele que faz a salat e é o injusto e será castigado. Falamos do segundo que não se esforça para expulsar os pensamentos e esse Allah sabe mais e vai prestar contas com ele. Falamos do terceiro que se esforça para expulsar os maus pensamentos. Falamos do quarto que se concentra e faz a salat a sua coisa mais importante. E falamos do quinto, daquele que o coração dele se encheu de amor a Allah Azza wa Jal e gostaria de permanecer toda a vida dele na salat. Pense agora você, em qual parte você está. Infelizmente vimos muitas pessoas, no momento de fazer a salat, fazer 4 rak'ah até mais, com 1 minuto ou 2 minutos. Isso não é uma salat bem feita e talvez ela não está sendo aceita por Allah Azza wa Jal. No momento que você entra na salat, perceba a grandeza de quem você está orando, é Allah, o Criador. Você está diante dele, faça uma salat bem feita.
Em que posição nós estamos entre aqueles que gostam da salat e respeitam os seus horários e se sentem saudades dela, que aperfeiçoam a inclinação e a prostração, que gostam de ler uma boa leitura do Alcorão durante a salat? Uma explicação: as 5 posições podem se modificar. Talvez hoje um injusto pode alcançar o 5º, aquele que encheu o coração dele de amor para Allah. Porque a fé aumenta de acordo com a obediência e diminui de acordo com a desobediência e os pecados. Uma pessoa devota hoje, ela pode regredir e fazer uma salat mais mal feita daqui a um tempo. Isso pode acontecer, a modificação de posições. E o comprovante disso são os mágicos de Faraó, quando eles estavam atendendo somente a Faraó, e quando viram a realidade disseram: cremos no Criador, em Allah Azza wa Jal. Aquele que não encontrar Allah na salat, nessa vida mundana, ele não terá nada que ele possa encontrar, e todas as coisas que ele tiver não vão ser felizes e nem vão dar a recompensa a ele. E aquele que tem Allah, tem tudo, estará sempre satisfeito. Acontece que a pessoa sair de uma posição para uma outra melhor não tem que levar vários anos, levou algumas horas para os mágicos de Faraó. E o que dizer daqueles que não fazem a salat? É como se Ibn al-Qayyim dissesse: esses estão distanciados. Se aqueles que fazem uma salat mal feita serão castigados, quem não faz a salat está distanciado. Nós temos carinho por eles, gostaríamos que fizessem a salat. Convidamos a todos que façam uma salat bem feita, que façam reviver os corações de todos na salat. E outra coisa não tem vida, a vida sua está atrelada à salat. E saibam que o pior dos ladrões é aquele que rouba a salat. É uma pessoa que faz a salat e rouba alguma coisa dela. Rouba no ruku', rouba no sujud, rouba na concentração. É pior que roubar um banco. O Rasul disse: é muito pior, é o pior ladrão. É aquele que faz uma salat e rouba a salat, rouba uma parte dela. Imagine se ele foi descrito como o pior ladrão. Vai você imaginar, e aquele que não faz a salat, como é que devemos descrevê-lo? Saiba que a salat é luz na vida mundana e na vida derradeira. Queremos que as pessoas se aproximem da salat, gostem da salat. Inshallah, nas próximas semanas nós vamos ter continuação do assunto.